O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais, e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus envia os seus apóstolos com advertências que são muito pouco alvissareiras, ou seja, Jesus não está para conversa. Ele chama os apóstolos, mas diz, olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Vê lá, mas que pastor faria isso, né? Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E, no entanto, não existe descrição mais verdadeira do que a descrição do que nós cristãos, não somente os apóstolos daquela época, nós cristãos de hoje vivemos. Nós estamos vivendo essa situação. Cuidado, os homens vos entregarão aos tribunais. Ele diz que não fiqueis preocupados. Eu vou indicar o que vocês vão falar. Mas acontece que vocês vão ser perseguidos, de cidade em cidade, etc. E, de fato, a situação do cristianismo nesses 2000 anos pode se configurar da seguinte maneira. Quando nós éramos bons cristãos, fomos perseguidos. E os tempos que tivemos de paz e de tranquilidade é sinal de que o cristianismo estava meio capengando das pernas. Isso deve servir um pouco de termômetro para nós. Não que nós precisemos buscar perseguição, né? Nós, cristãos, não somos suicidas. Quando Jesus era perseguido num lugar, ele ia para outro, né? E foi somente quando se tornou inevitável, quando ele foi encurralado, que ele se entregou. Quantas vezes pegaram em pedras para apedrejá-lo e ele saiu do meio deles? Pois bem, também nós cristãos. Nós cristãos somos pescadores de homens, nós precisamos de mais tempo para converter as pessoas. Nós não podemos ficar provocando o inimigo, cometendo suicídio, né? Nos destruindo simplesmente por nossas bravuras. Não é isso, não é essa a ideia. Mas o que acontece é o seguinte, por bons, mansos e humildes de coração que nós sejamos, como Jesus era manso e humilde de coração, nós temos que nos dar conta. Um verdadeiro cristão vai sempre causar um incômodo, mesmo que ele seja silencioso, mesmo que ele seja quase que imperceptível. Mas nós somos chamados por Deus para ser uma luz. O próprio Jesus diz, brilhareis como astros luminosos. E é evidente, acontece aquilo que a própria Sagrada Escritura descreve. Quando eles veem o justo, dizem, não podemos suportar nem sequer a sua presença. Matemo-lo. Isso é um pouco a história da igreja, mas na verdade, se você for olhar de perto, não é a história da igreja, é a história de Jesus. Jesus é
não somente o modelo, ele é a cabeça da igreja. Portanto, a história da cabeça é a história do corpo. Assim como Jesus pregou o Evangelho, fez um certo sucesso, mas depois começou a ser incompreendido e teve que levar a cabo o seu grande trabalho de salvação da humanidade, também a igreja. Eu não estou aqui traçando nenhuma pauta para aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Estou aqui simplesmente dizendo em linhas gerais aquilo que é a história da igreja como um todo. O livro do Apocalipse é o livro que nos conduz a ler qual será a história da igreja. Será o seguir o destino do seu esposo, do seu divino Salvador. Uma paixão, morte e ressurreição, um amor imenso pela sua esposa, pela salvação da humanidade. Quero recordar no final dessa homilia que hoje se recorda também a memória dos santos pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martin. Esposos que se amaram mutuamente e que eram verdadeiramente sinal do Cristo disposto a dar a vida pela sua esposa, a igreja. Que eles sejam de inspiração e não somente intercedam por nós, para que nós possamos viver aquilo que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. O esposo, na cruz, disse: isto é meu corpo que é dado por vós. A esposa deve seguir os passos do seu divino esposo e entregar-se também ao longo da história. Somente assim, como dois esposos, marido e mulher, Cristo e a igreja, serão um só coração e uma só alma. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Venha participar dos nossos grupos do WhatsApp. O link encontra-se na descrição do vídeo.